Os sábados da CBN Campinas, com mais informação e prestação de serviço na região metropolitana. Manhã CBN, das 9 horas ao meio-dia, com dicas de cultura, lazer, balanço do trânsito na cidade e nas rodovias e tudo sobre o esporte regional com os destaques do fim de semana. Manhã CBN, todo sábado, das 9 horas ao meio-dia, aqui na CBN. EP Agro. Oi pessoal, sou o Marcos Felipe e esta semana no EP Agro, aqui na CBN, vamos te contar os detalhes sobre os desdobramentos da gripe aviária identificada no Rio Grande do Sul. Qual o reflexo para quem compra carne de frango ou ovos aqui em São Paulo? Vamos conversar com autoridades e com analistas de mercado para repercutir os impactos no agronegócio e na mesa da nossa casa. Esta discussão no EP Agro, sábado às 9:30 da manhã, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. Terrace Resort Residence. Não é só mudar de endereço, é mudar de vida. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Com Antônio Lupi. Uma excelente tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora está no ar o Arena CBN para dar aquele toque a mais no seu fim de tarde com as informações do esporte, mas de um jeitinho diferente. E é o seguinte, hoje é sexta-feira, dia 23 de maio, 4:06, tá acabando, hein? Já acabou, velho. Faz tempo, pra mim já era, velho. Ô, louco! Então, tchau. Okay, então, por favor, pode se retirar. Não, já acabou o mês, tô falando. Já tô pensando. Não, tô falando da sexta-feira, William. Sim. Daqui a pouquinho ela acaba e a gente vai sextar de vez, claro. Cabelo. Nossa. Mas que situação delicada é essa, meu amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Lupe, Carlão, Chay, Eliel Almeida, onde estiverem toda a nossa audiência. Estamos nessa tarde bonita, né? Bonita. Hoje tá um ventinho, né? Meio, aquele vento de outono, Isso. podemos... É o vento de blusa, você tem que pôr uma blusa. Até porque não. você pode... Sim, não, blusa. Mas parece que semana que vem vai esfriar bem, hein? As previsões dão conta que as temperaturas vão cair. Os agasalhos serão utilizados. E é bom dar uma lavada, né? Pra tirar aquele cheiro aquela de naftalina, né? Aquele guarda-roupa. Pirra pra caramba, né? Quem vai entrar em ação é aquela sua vestimenta belíssima, né? Cheia de furo. Aquela já tá reservada, mas a blusa vermelha, essa... Ela anda pela IPTV, cara, se sozinha, colocar lá no centro de Campinas, ela vem sozinha aqui pra IPTV. Cara. Chega e aquela Apollo saco de batata? Não, Apollo não. Apollo da CBN? Aquela da saco, não, aquela, tradição, né, velho? Qualidade. Nossa, aquela é gigante, hein? Confortável, né? Falando em confortável, muito sabe confortável. quem tá confortável na temporada? Palmeiras, né? É o Palmeiras. O Palmeiras, ele tá voando e o torcedor tá triste. Porque Estevão, os dias estão passando rápido demais. E o menino Estevão vai dar adeus ao Palmeiras. Ontem ele jogou uma barbaridade. O segundo gol do Palmeiras ontem, na vitória por 3-0. Tá triste, por que será, hein? Não, ele tá triste porque o Estevão vai embora. É isso. O Xabi tá triste porque o Estevão vai embora. E o segundo gol dele, cara, foi um gol pra colocar num quadro e colocar na sala pra enfeitar. Maravilha. Concordo. Pedalou pra cima do adversário e mandou aquela bola queimando a rede. Um verdadeiro canudo. Um canudo, um canhão, uma bomba. Clássico, tradicional.
e o Palmeiras está classificado. Agora, o Santos... se tem gente confortável, tem gente que tá numa penumbra. O Santos parece muito você quando entra no ônibus aqui pra ir embora, né? Quando tá cheio. É trevoso. Vai pra um lado, vai pro outro, sai do lugar, né? Fica ali se equilibrando. Na corda bamba. Cara, o Santos tá mal, hein? Neymar dando uma declaração tanto quanto seria o começo do fim. Seria. Mas porque o Neymar não tem mais objetivo. Ele vai lutar pra não cair com o Santos? Foi pra isso que ele veio pro Brasil? Acho que não. Pois né? Chape. O Santos só tem isso agora. Tem mais 29 jogos na temporada, só brasileiro. Ou será que ele tá vendo a barca furada e vai picar a mula? Eu tô achando até que é isso. Pro marketing dele também. É isso que você acha, Lupe? Ele não renova com o Santos. Ele tá olhando o barco, tá começando. Ele tá vendo que o barco já tá cheio d'água. E não tem. Um chicletinho pra estancar ali. Ele vê que o capitão, sim, o cara que. Como é que chama o cara que dirige barco, Carlos? Boa tarde. Boa tarde. O comandante, né? Marinheiro. O marinheiro, o comandante não é experiente. E ele vê que o barco não tá dando. Não dá aquela confiança. Então eu tô achando que Neymar vai E o parça dele deu uma esculachada em todo mundo ali no Instagram. Você viu, Carlão de Freitas? Eu vi, o Gui Pita, né? E o Gui Pita é santista, né? Então sofre ainda mais. Falou que a diretoria não tá à altura do Neymar, falou que os jogadores não estão à altura do Neymar. Imagina isso como cai também, né, pros jogadores. O clima já não tá bom e o pessoal ainda dá um jeito de complicar, né? Essa que é a situação. Graças a pouco é bobagem. O Santos, ele tem que tomar um rumo. Então, vai sem Neymar? Então, vai sem Neymar. Tenta mobilizar. Já tá sem Neymar, né? Tenta mobilizar, traz a torcida e vamos, se não vai, vamos na base do desespero aí tentar, porque tá difícil, né? Difícil. O Santos, não sei, cara, é muito complicado. Você falou de Copa do Brasil ontem, né? Lembrando que os 16 times já estão classificados para as oitavas de final. São 12 da Série A, 2 da Série B e 2 da Série C. Boa. Tá bom. Tá bom. CSA e o Retrô. O Retrô. Da CSA B, Retrô. CRB E nós aqui de Campinas enfrentamos só o Retrô, a Ponte, né? A Ponte não pegou o CSA, o Guarani não pegou o Retrô e nem o CSA. Da B quem que é? CRB aí? CRB, nossa, de cabeça agora... Goiás, não. Não, Goiás não passou. Vamos ver aqui, Copa do Brasil. Criciúma caiu ontem. Botafogo do Rio, não, Botafogo foi campeão esse tempo atrás, né? Vila Nova, Cruzeiro. O Vila caiu ontem. Paysandu, Flamengo, tudo Fluminense, caiu. Retrô, São Paulo, Grêmio, CSA. Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também não tá nada... que também assim, estranho, né? Com todo respeito. Com todo respeito aos amigos de Curitiba. Tanto faz como tanto fez. Cá entre nós, né? Ó, é o seguinte, Carlão de Freitas tá meio triste hoje, hein? A gente precisa animar o Carlão. Por quê? Não sei. Não, ô louco, tô feliz. Eu acho que agora, que chega de sexta-feira, a gasolina vai dando uma baixada. Mas não tô triste não, daqui a pouco eu já tô agitando. Tô contente pra caramba. Com a galera. Você sabe, hoje é dia 23 de maio, hoje é 23 nós de temos maio. o sarcófago, tem né? o sarcófago. Que é o quadro tão gostoso, Sim. né? Que tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta. É como o Neymar. Mas É como o Neymar. O sarcófago é o Neymar. É o Neymar, isso. O sarcófago é o retrato do menino Ney. Mas hoje, você sabe o que é comemorado? Nem imagino. Hoje é o dia da tartaruga. Opa! E como eu sei legal. que você é um cara que conhece futebol, nós temos algum clube que o mascote é a tartaruga ou não? Tartaruga? Eu Sinceramente, acho que não. Eu não é sinceramente quebrei Não a sei. cabeça ali, Não não sei. consegui É, lembrar. eu Se também tiver audiência, por favor. Tartaruga. E a tartaruga é um bicho bonito, né? Aqueles Bonito. vídeos Vive dela mais de no 200 oceano. anos, cara. Mais de 200 anos, né? E a gente confunde podia às ser vezes, assim né? a vida de cachorro, né, cara? Durar bastante. A nossa também. Ah, não. Nossa, Nossa, nossa. Não, tem gente que... Não, Aqui cachorro tem um objetivo na vida, dar muito amor e carinho aos humanos. Opa! A produção foi atrás e conseguiu a informação de que nós temos sim um clube que o mascote é a tartaruga. Quem? O mascote de tartaruga é utilizada por diversas equipes esportivas e clubes, sendo que o mais conhecido é o Esporte Clube Siderúrgica de Sabará, Minas Gerais. Que legal. A tartaruga ela foi escolhida como mascote do clube em 1943. Então, o Esporte Clube Siderúrgica, anote aí na sua papeleta, como diria o... Samela Deep, a nossa central de streaming e também nossa moça online. Nossa moça online, sempre atenta. Ó, Esporte Clube Siderúrgica traz legal. a informação Muito de que bem, a tartaruga
é o mascote Diferente, de um né? clube? Siderur Tartaruga. Diferente. É verdade, bem diferente. Muito bem. E quem que é um jogador tartaruga? Quem tinha o Mbappé tem um apelido de tartaruga, Mas né? é porque ele a fisionomia, A fisionomia, mas um jogador tartaruga lento, não é que é lento, né? Mas Ganso. preguiçoso. O Ganso Catito é Ramírez. bom, né? O Ganso é bom, né? Catito Ramírez. Lucas Lima tartaruga. cabe, né? Lucas Lima cabe. Catito Ramírez. Não. Catito, nossa. Catito. Catito Catito Ramírez. Jogou no Corinthians, Ponte Preta. Ponte, gol do Derby. E só. Peruano, né? Só fez um gol no Palmeiras também, né? Só que a Ponte perdeu esse dia. 2013. É. Não, 2014. Mas jogador tartaruga, cara. Acho que o Lucas jogador Lima, em lento. alguns momentos, né? No Palmeiras ele foi tartaruga. No Nossa. Santos ele foi bem na primeira passagem, né? Pois é. Mas temos. Quem tinha fama de dorminhoco, mas era bom, uma barbaridade, Enéas. era Enéas, né? Enéas, da Portuguesa. Não é falar do Alex, né? Alex também. Não, acho o Alex monstruoso, tá louco. Só o Ele Almeida que é Os contra o rivais Alex. chamavam o Alex de sono, né? Alex Sotan. Mas ele não era assim, cara. Deu remédio, entendi, Lex Sotan. É verdade. Nossa, demorei pra entender essa. É que ele não era um jogador. Até pela genialidade dele, a posição que ele jogava. Ele não era aquele jogador intenso, né? Que todo mundo, o jogador de É um cara intensidade. cerebral, né? Um cara que pensa o jogo. Ele jamais. Alex Sono, que isso? Tá louco, hein? Cara é monstruoso. Tem um Sleep Menezes, lembra dele? Felipe, nossa, esse sim. cara do Você lembra Vinícius dele? Bueno, jogou né? no Palmeiras, jogou na Lembro, Ponte aqui, nossa lembro. senhora. Sleep Menezes. Então aí, vamos E ele era lembrar, grandão, quem lembrar- espigadão, jogava elegante, né? Mas nossa, Quem mano. quiser mandar mensagem aqui pro 19 991869070, manda mensagem, hein? Quem você tinha de recordação, um jogador que era meio lento, igual uma tartaruga, porque Tiriça, hoje é o gigante. dia da tartaruga. Olha só, até a tartaruga tem um dia. Que legal, hein? Aliás, vamos parar de jogar canudo no mar, hein? Plástico, porque faz mal pras tartarugas. Hoje tem sarcófago. Tem né? sarcófago. Opa! Hoje Quem entrou em campo? A Ponte Preta. Eita, Ei, rapaz, macaca. a macaca, hein? A macaca do Carlão. E quem a Ponte enfrentou? Um adversário difícil. Difícil, olha. Tinhoso. Duro, viu? Esse time, ele figura entre as principais prateleiras do futebol nacional ou não? Nacional, não. Não. Mas tá nativa no Paulistão. Frequenta as divisões principais do Paulista. Né? Então, Principais. e qual é a cor predominante? Vermelho. Vermelho. Então é o capivariano. É o voltou, Capivariano. né? Primeira O divisão. América do Campeão Rio da Preto, Série A2. Velo Clube. O Velo Clube. Mojimirim. Pode ser o Mojimirim, Mas o pode Mogi ser já a não figura Internacional mais, de né? Bebedouro, a Inter de Bebedouro. Mas ela é filiada, acho que ainda. O Mogi? É Mogi acho que é filiado. Acho. Não tem bom. Enfim. O Fábio Scheib que tinha que saber. Tá nasceu triste, lá. não gosto nem de falar desse assunto, fico triste, cara, de verdade. Nossa, o mas coração Mogi corta, é- verdade. Você é mais Mas eu Mogi que Ituano? Né? Não, meu avô foi presidente do Mojimirim, cara. Então tem culpa no cartório. Né? Administrações. A administração do seu avô não foi legal. Infelizmente, Com todo respeito, infelizmente mas- quem deu a pá de cal no Mojimirim foi Rivaldo. o grande Rivaldo. Foi, né? Lá ele Eliano parece foi- que ele não é muito bem quisto na cidade, Não. não, velho. Infelizmente. E hoje nós não temos a locução porque o VT não tem som. Olha é aí. o Não áudio, tem narração no é o caso, né? áudio- É o áudio, e a gente vai- áudio ambiente. Ambiente, que a o gente som chama. ambiente que a gente. Mas o William Cabelo separou uma Um música. sucesso. Um sucessaço que Ah, foi o Carlão deve lançado lembrar. no mesmo ano do jogo do sarcófago. Vamos ouvir. Opa, mas essa eu era garotinho, mas eu lembro. Você acha que é 89, 90. Então não era garotinho, não. Já tinha os seus Não, 20 tinha anos. Já, né? 7, 8 anos. Garotinho, você- Essa 89. música, sabe do que eu lembro? As excursões do Play Center, cara. Era muito bom. Eu lembro da discoteca Voodoo. Né, eu já nem pensava nisso. Isso lá em 88. faz tempo. Parabéns. E vai dando mais dica pros caras, né? Mas, ué, Vai abastecer. É que a gente vai mas é tentando legal, tirar ué. dele. Ué, são São insights, entendeu? Ó, são 4h18, essa música foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago que o William Cabelo separou pra gente. E no finalzinho do programa nós vamos assistir a reportagem, na verdade o compacto, né? Porque não foi uma reportagem. Foram os É um gols. arquivo, né? Um registro, Um registro, com a ficha claro. técnica deste prélio inesquecível. E é claro que a gente vai falar muito de Copa do Brasil, tem rodada do Campeonato Brasileiro, tem Tem nada a mais, Ponte. nada menos do que um Flamengo e Palmeiras, Nossa, um delícia. Palmeiras e Flamengo. no domingo lá no Allianz Parque. Eduardo Rodrigues, o Bolacha, tá na Central Técnica no streaming Sebaladip. Vai! Na Arena CBN.
Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica UpMen. 0800 591 2223. Terrace Resort Residence. Não é só mudar de endereço, é mudar de vida. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Alguns lugares não são apenas... Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. E na CBN. Vem comigo, 4h23, estamos no ar aqui com o Arena CBN. O que... Tá comprando um ingressinho? Tá fazendo um cadastro? Vamos ver, né? Domingo tem jogo importante. Ah, você vai, né? Eu vou, eu quero levar a noiva, né? É noiva ou namorada? Não, tô brincando, namorada. Ah, a noiva é outra. É outra. Tá. Saiu uma notícia importante agora. Qual foi a notícia que saiu? O presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou pela primeira vez sobre a situação que ontem ele foi indiciado pela Polícia Civil, você tá sabendo? É, sobre aquele negócio do Vai de Bet, né? Vai de Bet, ele foi indiciado, né, nos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança, associação criminosa e lavagem de dinheiro. E hoje, em entrevista, ele falou que se declara totalmente inocente
como seria de praxe, né, também fazendo, e tá indignado com a situação. Ele falou que não vai renunciar ao cargo de presidente do Corinthians. Agora a gente espera as próximas notícias, né? Vamos fazer o seguinte, Chaibe? Vamos deixar na mão da polícia, da justiça? Claro, só pra informar o ouvinte, né? Que ele não vai renunciar, porque tinha essa expectativa de renunciar também hoje, já que muitos conselheiros estão falando que ele tá manchando a história do Timão. Teve uma galera também que manchou e ninguém fala nada, né? Pois é. E olha, não faz muito tempo não. Enfim, não tô defendendo ele, tá? Claro, tudo Mas a gente errado. não pode esquecer do passado, viu, torcedor do Corinthians? Teve muita gente que fez coisa errada e até hoje não pagou por isso. Enfim. Ô, Carlão de Freitas, Sim. o que tá acontecendo com o Peixe? Por que o Santos não consegue vencer e por que o Santos não engrena na temporada? É o elenco ruim, é técnico estagiário, é excesso de Neymar, o que é? Eu acho que primeiro a qualidade do elenco, né? Um elenco complicado, um elenco que não condiz ali com o tamanho do Santos. Quer queira ou não, é uma fase de adaptação à Série A e mesmo o Santos sendo um gigante, os gigantes quando voltaram tiveram aí alguns problemas. O processo do Neymar também incomoda, né? Porque evidentemente ele tem privilégios, ele é um cara diferente. Eu acho que ele é acima de ser jogador de futebol. Ele não é só um jogador de futebol. E isso, de certa maneira, no clube acaba afetando, né? O Neymar seria muito mais importante dentro de campo. E quando ele não joga, sem dúvida alguma, gera problema. Então, o treinador, eu acho que neste momento um comando mais importante, um comando mais experiente seria prudente, né, a esta altura do campeonato. Então é um combo de fatores que levam o Santos a este momento, né? Só que ainda dá tempo. O caminho é complicado, é difícil, parece que não vai ter volta, mas ainda dá tempo. Eu acho que a Copa do Mundo é um momento importante para o Santos se preparar, se replanejar e ter um norte com relação ao Neymar para entrar nos trilhos e buscar aí estes 45 pontos, né? Sabe que eu vejo no Santos? O que você vê no Santos, Duas William? situações, dois aspectos ali importantes. Primeiro, comando. Segundo, perdão. Não. Primeiro, o comando. Eu não vejo, com todo respeito ao Kleber Xavier, né? Kleber Xavier. Eu, com todo respeito, eu não vejo ele com todo respeito. Você disse que ele é um estagiário no comando do Santos, né? Pode ser, por que não? Porque, você veio com essa tese, cara, não concordou, eu só não vejo ele com tarimba, com cancho pra dirigir um Santos Futebol Clube. Você sabe que até o aposentado, mas tá aí sempre com declarações polêmicas, eu acho que até nesse processo, até o Luxemburgo seria um cara porque eu acho que um Luxemburgo, você falou mas o Luxemburgo já não aposentou? Não, já aposentou. Eu tô acho falando que assim, um nome... Com esse escopo, consegue extrair mais desse elenco. O elenco do Santos não é pra ganhar título, na minha opinião, mas também não é pra ser rebaixado. Não é o Santos vai... Não, mas meio de tabela, ali você pega, tem Luan Pérez, tem alguns valores que o Santos... Mas o problema é que não fica só no campo, né? E aí só pra completar o raciocínio. E o segundo aspecto que eu vejo é essa questão do Neymar. Vai ficar? Então, meu filho... entra de corpo e alma e vamos... De coração. Vamos aderir à parada. Eu acho que mas se for entrar tem que ser só de alma, porque o corpo, pelo que a gente vê, ele é muito bom, mas ele ainda não tá com condição de ajudar o Santos. Mas ele que venha, ou a sua assessoria, e dá uma resposta. O Neymar não tem condições agora, mas ele vai ficar, ou então... Mas o contrato dele acaba agora no mês que vem. Por isso que... Mas tá esse impasse, Lu. É aquela coisa, se ele ficar... Se ele ficar, ele teria que ficar como um atleta de futebol disposto a ajudar o Santos, porque o Neymar focado, o Neymar com a qualidade dele à disposição do Santos, há um espaço, há uma condição dele entregar. Agora, e por outro lado, se ele não ficar, só para concluir da minha parte, passar bem e Santos que siga sua vida. Me passou agora um pequeno pensamento aqui na minha mente. Qual seria? É o seguinte, o Neymar ele pode ter entendido que ele entrou numa barca. Ele falou, cara... Se arrependeu? Isso pode acontecer, pode. Sabe o que vai acontecer? Ele não deve renovar. E as declarações do Neymar depois do jogo dão a entender que o caminho será esse. Que ele não vai ficar. Porque queima a imagem dele, né? E aí o que acontece? Até a declaração eu não duvido do Neymar pintar em um outro time do Brasil. Num Flamengo, por exemplo. Porque aí ele tem... Mas ele tem o argumento, eu voltei pro time que me revelou, só que eu não tive respaldo. Então o que eu fiz? Eu saí e fui pra outro time. Eu acho que E ele já vestiu camisa do Flamengo, ele já tirou foto com o pessoal do Flamengo. Eu não sei não, hein? Eu acho que neste momento atrapalharia.
por tudo que gera o Neymar, ainda mais num Flamengo. Já penso, o Flamengo ele já é midiático por si só. Nossa. Imagine o Neymar no Flamengo. Ia virar uma confusão, eu acho que atrapalharia uma o baderna. ambiente. O Flamengo está em não vou dizer um processo, né? Mas o Flamengo tentando fugir desse time assim tão badalado e brigar por títulos realmente como tem acontecido. Eu acho que o Neymar... se fosse o início de temporada, eu acho poderia até dar certo, mas neste momento acho que o ambiente do Flamengo não é propício para chegada E o pacote Neymar é muito caro também pro Flamengo, eu acho. O pacote é caro? Pacotão, cara. É caro demais por tudo Sai que ele fora, tem. Chay. O quê, cara? Nada, vamos lá. Pelo pacote. O pacote do Neymar é muito caro pro Flamengo. Quem faz parte do pacote do Neymar? Ah, é tem ele? muita gente. Os parceiros, É um você tá falando? Parças também. O pai dele faz parte do pacote? Saiu uma reportagem recentemente que o Neymar custa pro Santos mensalmente 21 milhões de reais, cara. É caro. 21 picanhas. Imagina é muito só. caro. O Flamengo, não sei, lógico, o Flamengo poderia, tem capacidade pra isso, mas não sei se seria uma loucura. Seria uma... E outra... É que o Santos é o time dele, aquela tem toda coisa, a relação com o Santos. O Flamengo tá num caminho, numa engrenagem mas eu só legal. usei o Flamengo de porque exemplo. o Flamengo gosta desse desse tipo de jogador, mas sei lá. Jogador, mas, por exemplo, ele tá numa engrenagem tão legal, assim, pra brigar por títulos. Por exemplo, o Neymar num Palmeiras. Iria atrapalhar, não sei se ajudaria. O ricaço do Cruzeiro resolve abrir o cofre e falar assim, Cruzeiro se encaixaria, por exemplo. Talvez, só que o Cruzeiro é aquela coisa, eu não sei se dá tanta mídia, acho que, claro, o Neymar dá mídia, mas eu acho que o Neymar, ele gostaria de algo mais midiático, um centro como o Rio, mas São Paulo. Ele gostaria de um time mais competitivo. O Cruzeiro é competitivo, mas também, eu não sei, eu acho que o Neymar, neste estágio da temporada, Estados Unidos, cara. por tudo que ele representa, atrapalharia o ambiente de um clube, sabe? Acho que o futuro dele é Estados Unidos. Vai lá, tá tranquilo, joga ganhar com uma Messi, grana. com Suárez lá. Ano que vem tem Copa amigos. lá. Pode ser um garoto propaganda, já que, não sei, tá com jeito, nem sei se pra seleção ele vai. 4h30, daqui a pouco tem novidade no Guarani. O Guarani acaba de anunciar mais uma contratação. Esse é o termo, contratação. Eu sempre quero falar reforço, mas é contratação. Reforço. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Rodrigo, final do telefone 1012. Se procurar tartaruga no dicionário, tem a foto do Chay. Praticamente na minha. Não. Chay, que jogou no Guarani. No Guarani, Nossa, sim. foi mal pra caramba. Onde que eu vi que ele tava esses tempos Enganou atrás? a gente. Ó o Fabião. Volta Redonda. Ó o seu xará aqui, o Fábio. Final do telefone 8512. Rodrigo Souto mandou mensagem. Rodrigo Souto. Volante. Jogou no São Paulo. Boa tarde, amigos. Saudações alviverdes ao professor Moacir. Jogador tartaruga é o Lucas Lima. Abraços para Professor todos. Moacir, seria ele o próprio? Opa. Abraço, professor Palestrino Moacir. ainda. Ele Grande vai professor Moacir. dar uma de esquecido, comandante do navio que afundou, e ele fugiu. O cara que fugiu, lembra? Schettino? Schettino, comandante Schettino. Navio que afunda na Itália. Tem Schettino, lembra? É o Valmir Lopes que mandou. Boa, Valmir. Neymar é um fanfarrão da história do futebol brasileiro. É o Neto Rossi que mandou mensagem aqui pra gente. Deixa eu ver quem mais tá participando, ó. O nosso grande amigo JP de Moraes está na área, falou que o Ganso é o jogador tartaruga, tem mensagem de áudio também. Me critiquem, mas um jogador lento, pra mim, era o Douglas, entre aspas, pifador. O passe era indiscutível, mas pra dar pique não ia. Quem mandou essa mensagem pra gente é o Vinícius. Mas normalmente esses camisas 10, esses camisas 10, eles são mais, né, mais lentos. Cadenciados. Eles pensam demais, eles são muito inteligentes. Tarde. Se o Endrick e o Estevão não vingarem como a gente espera, pode fechar as portas do futebol brasileiro. Nunca mais seremos os mesmos. Novos ainda. Quem mandou essa mensagem pra gente aqui foi o Fábio Veloso, final do telefone... perdi. 4362. Ó, o Almir de Indaiatuba tá na área, hein? Opa! Ele falou, ô louco! O quê? Não é possível. Eu vou falar aqui, mas eu não me responsabilizo. É impopular? Almir de Indaiatuba, tartaruga Ademir da Guia do Palmeiras. Cara, ele tinha fama de cadenciar bastante também. Mas é aquela coisa. Mas eu não me responsabilizo, hein? O Sócrates, lento. Mas agora, nesse diapasão, tartaruga jamais, porque são gênios. Então, o futebol era diferente naquela época também, né? Gênios. Era mais pensador ali no meio. Boa tarde, pessoal. O Ganso é um jogador excepcional, mas é lento como a tartaruga. Final do telefone 7721 é o Vaz que mandou mensagem pra gente. Grande Vaz, sempre aqui na área. Ó, boa tarde. Falavam que o craque Pita era lento. Mas o Pita jogava demais. O Sérgio e a banda, ele falou que é Snap.
é isso? Exatamente. Boa, Sérgio gostou, pelo visto. Ele tá sempre criticando as músicas do sarcófago, que é o senhor que escolhe, tá bom? Boa tarde, meus amigos da CBN, jogador lento. Vamos lá. Como bom corintiano, não tem como não lembrar do nosso eterno José Ivanaldo de Souza. O bom e velho Souza. E quando ele parava o ataque pra sofrer falta, rapaz, dava uma raiva. É o Fabião que mandou mensagem aqui pra gente, final do telefone 2369. Manda mensagem, nós queremos saber quem é o jogador tartaruga, aquele que é meio lento. 19 991869070, repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 23 de maio de 2025, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ameaçou mandar prender o ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, por desacato. A manifestação aconteceu após o ex-parlamentar tentar fazer uma análise de um questionamento sobre a mobilização de tropas para um possível golpe de Estado no país. Aldo Rebelo presta depoimento hoje ao Supremo como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier. O dólar inverteu o sinal e passou a operar em queda de 0,17% nessa tarde, cotado a R$ 5,65. O movimento acontece enquanto o mercado reage ao recuo do governo brasileiro em relação ao aumento do imposto sobre operações financeiras, IOF, para investimentos no exterior. A decisão havia sido anunciada ontem como parte de medidas do Executivo Nacional para garantir o cumprimento da meta fiscal. No entanto, o Ministério da Fazenda voltou atrás e manteve a alíquota zero. Nesse momento, o euro vale R$ 6,42, numa elevação de 0,57%. Bolsa de Valores de São Paulo sobe 0,2% aos 137.551 pontos. Uma mulher foi presa após esfaquear 12 pessoas numa estação de metrô em Hamburgo, na Alemanha. 6 vítimas correm risco de vida. Outras 3 ficaram gravemente feridas e as outras tiveram ferimentos leves. A motivação desse ataque ainda não foi descoberta. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas da região desta sexta-feira. Mário, boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da rodovia Anhanguera. Tem pontos de lentidão aqui em Campinas para quem vai em direção do interior. Primeiro no acesso para John Boy Dunlop, pela pista marginal, por conta ali da avenida, então atenção pela região. E também mais à frente na marginal, à altura do quilômetro 100, à altura ali do Jardim Eulina, essa lentidão principalmente na marginal. Quem puder, a pista expressa tem melhores condições. Falando também do limite entre Campinas e Sumaré, mais cedo teve um acidente no quilômetro 104, a pista já foi liberada a proximidades ali da Dom Pedro, só que um pouco mais à frente, no quilômetro 107, tem uma outra ocorrência em atendimento, segundo informações da Autoban. A gente está aguardando aí também maiores informações, mas também tem esse trecho com lentidão no quilômetro 107, principalmente na pista expressa. Então, atenção, você que passa ali pela região do Nova Aparecida, a rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, é o melhor caminho, tanto em direção do interior, quanto para quem vai no sentido da capital. Falando também da Santos Dumont, a movimentação é maior nos dois sentidos em Indaiatuba, à altura do quilômetro 55. Lupe. Muito obrigado ao Mário Quintino, tá triste, vai passar o final de semana com uma baita dor de cabeça, mas a esperança é a última que morre. E ele volta daqui a pouquinho com outras informações do trânsito aqui na CBN. Você vai passar no posto? Abasteça com o Sem Parar. Sem precisar esperar a maquininha, o troco e sem sair do carro. Você ainda ganha cashback e economiza no combustível. Sem Parar, viva o seu tempo. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir? Por qual caminho ir? E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito.
Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. O pessoal tá mandando mensagem aqui pra gente no nosso WhatsApp, que é o 991869070. Hoje é o dia da tartaruga e nós queremos saber o jogador tartaruga. O que é um jogador tartaruga, William? Jogador lento, um jogador um pouco desacelerado, né? Demais da conta, assim. Tartaruga é o Luan, que passou pelo Corinthians. Boa tarde, pessoal. Gabriel Amaro. Vamos ver outra aqui, ó. Ó, Guimarães Bugrino, lá de Hortolândia. Não quero Neymar no Bugre. Bom dia a todos. Aliás, Carlão, tem uma pergunta aqui. A primeira que chegou no WhatsApp. Aqui, ó. Boa tarde, amigos. Tudo bem? Pedro Berton. Alguém sabe onde foi parar o Ryuta do Guarani, o japonês? Sumiu. Ele talvez dispute a Copa Paulista. Talvez seja aproveitado. Porque, segundo informações, não conta que jogadores não aproveitados no time principal do Guarani estarão em campo na Copa Paulista, desfilando. Fala, pessoal do Arena, eu achava o Sócrates lento, mas jogava muito. Nossa, demais da conta. E essa música do Sarcófago me fez lembrar os passinhos nas boates de Campinas. Fly Voodoo, é isso? Voodoo, discoteca Voodoo. Apo tem também? Apo. Enfim, é o Wagner de Hortolândia voltando no passado. O Luiz mandou aqui uma foto. Deixa eu ver o que ele mandou aqui. Domingo. Já tem um evento aqui no Facebook, no dia 21 de dezembro, o rebaixamento do Santos. Não. Será? Acho que ainda. Luiz. 42 pontos. Ainda é cedo, pô. O Luiz é torcedor do Bugre, hein? Grande Luiz. Foto do perfil aqui. Guarani só segunda, né? Com o Figueirense, né? Só segunda-feira. Aliás, tem novidade no Guarani daqui a pouco. Chegou o homem. O Guarani Sub-20 tá jogando, viu, Lupi? Tá 0x0 com o Tanabi, fora de casa. Tá lá em Tanabi, né? Paulistão Sub-20. Marco Antônio Carvalho, do Jardim Botafogo. Por favor, não se esqueçam de dizer que hoje, pela primeira vez, o tênis de mesa masculino ganhou uma medalha no Mundial com a vitória do Hugo Calderano, que venceu o sul-coreano e se classificou para a semifinal do Mundial de Tênis de Mesa. O placar foi 4-1. Boa, o Calderano que é fenômeno, foi campeão da Copa do Mundo agora recentemente, medalhista olímpico, né? Sensacional. Maravilhoso. Sensacional. Nossa, tem muita mensagem. Nossa, a Biadade, em compensação, a Biadade perdeu em Hamburgo o tênis. Esse tal jogador ia bem no Primavera. Quem? Não sei, não mandou a mensagem. Ô, Clóvis, quem que é? Primavera. Carlão, Clóvis, quem que é? Eu sei que a opinião é sua, mas defender o Neymar tá por fora. Não estou defendendo o Neymar. Eu acho que se o Neymar estivesse... E gente, eu tô igual o torcedor. Eu também tô super desconfiado do Neymar. Só que é inegável a qualidade dele como jogador de futebol. Acho que se ele estiver compenetrado dentro do processo, ele ajuda. Agora, infelizmente, aí eu tô com você. Infelizmente, ele não está. Ele não dá essa resposta de que realmente ele está a fim de ajudar o Santos. Se ele estivesse a fim, seria um reforço legal. Final do telefone 1701, o que cuida de piscina aqui, mandou uma... Piscineiro? É, o piscineiro.
O celular dele é do trabalho. Ele falou, o time do Guarani de 2024 e 25. O quê? Que é tartaruga. Nossa. Cara, tá feia a coisa, hein? Tá bem feia. Precisando dar uma resposta. Ó, vamos ver. Boa tarde, galera. Pra mim, tartaruga é o goleiro Matheus Donelli do Corinthians. Só pula depois que a bola passou. Um abraço. É o Eliezer. Esse aí tem que sair do Corinthians pra ter uma vida mais tranquila. Boa tarde. Lento era o Zinho. Enceradeira, Copa de 94, ele só girava. É o Everton de Campinas. Bom de bola. Danilo, campeão pelo São Paulo e pelo time de Itaquera. Era chamado pela torcida de O Morto Muito Louco. É, lento. Quem mandou essa Mas evoluiu muito, Vinícius. né? Bom de bola. Marcava gol em clássico, né? Boa tarde, amigos do Arena. Jogador tartaruga era o Toninho Cerezo. E quando vocês vão tomar uma no Flor do Minho? Eu pago. Eu faz tempo que eu não vou lá, hein? Quanto tempo? Ai, Carlão. Faz tempo. Mais de 10 anos que eu não... Faz tempo. Ixi. Carlão, por que perdi. Aqui. Por que a imprensa paulista diz que Neymar é craque? Ele nunca foi, nunca deu certo em time nenhum. Marcos Brito de Campinas. Ô, Marcos Brito. Ele é craque. Acho que se você só pegou o Neymar da Arábia pra cá, porque ele foi bem em todos os clubes, velho. Ó, Claudio Sampaio tá na área. Tartaruga, pra mim, é o criador do quadro Sarcófago. Ele não está entre nós hoje, então. Boa tarde. Tartaruga foi o Castor. O Ibama vai me processar. Gramari, Castor. Jogou na ponte. Pode ser. Castor. Nossa, Gramari foi fundo agora, hein, cara. O futuro do Neymar é o Bragantino. O jogador tartaruga é o Luan, ex-Grêmio Corinthians. Acho que esse... Nossa, eu lembro de o Ivalber, que veio do Avaí pra ponte, meia. Nossa, Valber. Tiriça também. Rogerinho. O Léo Santos mandou que o Neymar vai jogar lá no Parque Brasília. Aliás, grande abraço para todo mundo lá do Parque Brasília. É tradição, hein? Terra de Ezequiel. Boa tarde, Arena. Hoje o Neymar joga muito abaixo do nível físico e técnico do Estevão e do Pedro. Sim. O Marcos Pimenta que mandou mensagem aqui pra gente. Estevão até sacanagem comparar. O Neymar tem que virar um atleta. Ele não é mais Neymar atleta. tem o dobro de idade do Estevão. O Almir falou que ele é palmeirense e o Ademir da Guia como tartaruga na história da corrida entre o coelho e ela. Abraços a todos. Tem uma história que a tartaruga vence. Não, mas a tartaruga que a gente tá falando não é nem pejorativo, é o cara mais lento. E o Ademir da Guia, ele era lento, mas ele compensava. Era cerebral, gênio, não, tá louco. O Felipe também aqui mandou uma mensagem popular, hein? Eu sou corintiano, mas o Memphis é uma verdadeira tartaruga. O dia que ele tá preguiçoso é duro. Tá naquela tiriça, hein? Bateu aquela feijuca, aquela farofinha, aquela laranjinha, torresminho, a lavonte. O dia que ele não quer, duro. Aí... Em termos, eu concordo com o Filipão. Jogador tartaruga era o Perdigão, volante do Vasco e do Corinthians. Perdigão, campeão mundial pelo Inter. O tamanho que ele tá hoje em dia, gigante, você viu? Gente, mandaram uma foto aqui. Abraços à equipe, deixa eu ver esse aqui, ó. Bom para o Corinthians somente o apaixonado Vicente Mateus, Carlão Fernandes, falando daquela matéria, daquela notícia que o Chaib trouxe. Vai mandando mensagem, 19 99186 9070. Ofenderam a tartaruga com o Luan. Foi o Fábio que mandou mensagem. Ô, louco, aí não, Fabião, César aí, Sampaio e Mazinho. Não. Não. Tartaruga. Meio campo. Pô, magistral. Parmalat, né? Vamos ver aqui. Mazinho jogava muito. O César Sampaio já despontou no Santos bem pra caramba, num Santos muito... Foi trocado pelo Serginho Fraldinha do Palmeiras. César Sampaio, época de Paulinho McLaren, né? Vamos só dar uma passada aqui. O Guarani acaba de anunciar a contratação do zagueiro Diogo Silva, 30 anos. Já realizou exames médicos e assinou com o Bugre até o fim do Campeonato Paulista de 26. Ele estava no futebol da China, ele foi pro Noroeste, mas não jogou, eu tô tentando entender o porquê. Mas ele fez 40 jogos pelo Botafogo em 23, Série B, depois foi pra Portuguesa, Amazonas também, teve 16 jogos, passagens por Gil Vicente, Ipiranga, Farney Coelho, conhece bem o jogador, então é mais um trintão que o Guarani anuncia. São 3 contratações até agora. Cicinho, Vitinho, lateral esquerdo, Cicinho à direito e o zagueiro Diogo Silva, 30 anos. Guarani que tá mudando um pouco o perfil de contratações, não, né? Mudando bastante. Bastante. Agora, né? gente, parece até incoerente, né? A gente fala contratar, reforçar, é verdade, precisa, né? A diretoria a gente percebe mudando o perfil e tentando aí encontrar um norte pro Guarani. Agora, tomar cuidado também com o elenco inchado, hein?
Tudo bem que Guarani, gera outro. Nossa, quer arrumar um problema, gera outro, né? Tudo bem que o Guarani tem a Copa Paulista, né? Que pode ser aí, né, um outro caminho para jogadores que não estão sendo aproveitados. Agora, o tal do elenco inchado é um problema. Difícil para treinador administrar. Então, tomar um pouco de cuidado também. Vai no mercado e vai desembestado. Vou comprar. Daqui a pouco tem 45 jogadores, né? Lembrando que até, eu não sei como tá, em que pé que se encontra, mas tinha a questão do Cassinho, né? Cássio Gabriel. Que seria contratado, não sei em que pé tá, mas é mais um VT. Né, Lupe? Hoje deu uma esfriada. Deu uma esfriada, né? A janela só abre dia 1º, então ainda tem muito. Hoje é 23, ainda tem uma semana ainda pra começar ou terminar, né, as negociações. E caso se confirme, é mais um, entre aspas, todo veterano, né? Já um jogador rodado. E a Ponte pega o Náutico amanhã. Lá nos aflitos, hein? 5 da tarde. 5 da tarde. Transmissão CBN. Carlão, você estará na jornada? Não, estarei em Carlão casa. Tá de folga. Em folga. Pediu, né, um final de semana pra ele colocar a cabeça em ordem. Desfrutar. Exatamente. Ou colocar o corpo em ordem. Muito bem. Amanhã, 5 da tarde. Jogo difícil, hein? Jogo difícil. Aliás, o Cabelo vai trazer agora pra gente. Sexta-feira, hoje é dia 23. Tem muita gente que já não tem mais pra onde ir, porque o Somebody Love já acabou. Já era, né? Já era. Tem gente que recebeu o vale no dia 20, então ainda tem uma sobra. Tem algum? Tem o chorinho, né? Vocês que entendem mais do que eu, tem o chorinho. Tem o chorinho. Mas tem gente que já tá começando a fazer conta pro mês que vem. Isso. E não consegue um lazer, né? Não consegue um evento. Pro cartão virar, né? O que o torcedor, o apaixonado por esporte tem nesta sexta-feira? Cabelo? Olha, eu tenho, como dica aqui, eu trago sempre uma sugestão interessante. Hoje temos Campeonato Mineiro do Módulo 2. Os 2 jogos às 7h30 da noite, Ipatinga e Valério Doce. Prélio difícil. E Varginha e Mamoré. Varginha e Mamoré. Pra aquele que tá em dúvida, qual você indica? Eu vou de Varginha e Mamoré. Por quê? Porque o Varginha tem um time um pouco... Eu consegui já ver trechos de... Nossa. E tem um time mais... esses valores, né? Que são... Que a gente vai lapidando, olhando. Entendi. Você assiste normal ou depois de já estar calibrado? Os dois. Tá bom, entendi. 4h50, a gente tem mais um intervalo, mas antes do intervalo, o Carlão de Freitas tem um recado pra você, Fábio Chaib. Então vamos lá, Fábio Chaib. Na BYD Daruge, o que já era inovador continua evoluindo. Se você achou que a experiência elétrica parava no volante, é porque ainda não conheceu tudo o que a BYD oferece. Mais do que dirigir é sentir o silêncio, o conforto e a tecnologia embarcada em cada detalhe. Dos sistemas inteligentes de assistência à condução ao acabamento premium. Tudo foi pensado para surpreender. E com a BYD Daruge você conta com uma equipe especializada, pronta para te ajudar a escolher o modelo ideal, com test drives personalizados, pós-venda de excelência e toda a confiança de uma marca que lidera o mercado global de eletrificados. Descubra o que vem depois do primeiro passo. BYD Daruge, sua mobilidade redefinida. Acesse byddaruge.com.br. Arena CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Hora do Vôlei, para falar das movimentações do mercado. O Sabino, lembra do Sabino? Foi um dos destaques. Não, jogou no Cruzeiro. Não, o Sabino tava no Suzano. Ele tava no Suzano, foi um dos principais nomes
do time da Grande São Paulo, e ele renovou por mais um ano e vai para a 5ª temporada no Suzano Vôlei. A movimentação é o vai e vem do vôlei brasileiro. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN. 4h54, domingo, o Allianz Parque vai parar. Nossa, tem Palmeiras e Flamengo. Seria o jogo... Eu não vou falar final antecipada, porque ainda tem muita coisa pra acontecer. A gente falou lá Mas é o duelo do campeão contra o vice? Isso. Mas eu não falei a ordem, tá? No momento, o Palmeiras é líder da competição, 4 pontos de diferença pra cima do Flamengo. Justamente por isso, o Flamengo não quer que tenha uma derrota contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? O Flamengo que é contra o gramado sintético, vai jogar lá no gramado sintético com a equipe titular. Se o Flamengo vence o Palmeiras... se o Flamengo vence o Palmeiras, fica apenas um ponto de diferença. Gerson. Pedro que voltou de contusão do Carioca ali com o Gerson. Ó, tem Gerson, tem Gerson. Fábio Scheibe, né? É? Não, eu sou do outro lado. Mas você vai? Ah, sim, claro. Tá louco? Esse jogo tem que comparecer, Paraguai, né? Não vai contra o Flamengo. Pra ver, pô. Eu gosto de futebol, né? O futebol é assim mesmo, né, cara? Futebol. Certeza, é futebol. E a nação vai? Claro, o Flamengo é gigante em qualquer lugar do Brasil, principalmente São Paulo, tem muitos cariocas. Mas por que você não fala o que você falou agora no intervalo? O que eu falei? Do cheirinho. Não, Flamengo é equipe de tradição. Mas é engraçado, nas resenhas com o Fábio Scheibe não se apega a essa rivalidade aí que surgiu. Você gosta mais do Flamengo que do Vasco, né, Fabião? Não, o Vasco tem pelo amor de Deus, hein? O Vasco tem ligação com o Palmeiras por causa da torcida e tudo mais. Tem até sede de torcida do Vasco ali do lado da Mancha Verde, torcida do Palmeiras, lá na principal rua em frente ao Palestra Itália. Rua Turiaçu. Palestra Itália agora, né? Mudou depois. Ah, mudou? Mudou. Cara. Depois... Faz tempo ou não? Faz uns 10 anos. Pô, vai agora. Cara. Por isso que eu não chego. Mas o que me pega do Vasco é justamente aquela época do Eurico Miranda, que fazia tudo por baixo da toalha ali, tramóia, né? Por baixo do pano ali, tramóia, conseguia as coisas no jeitinho brasileiro. Aquela final de 97 eu não esqueço, o Edmundo foi expulso, jogar pelo Vasco. Acabou só no Brasil, na verdade, tomou o 3º cartão amarelo no primeiro jogo no Morumbi. Não jogaria no Maracanã. O Eurico Miranda estava no banco de reservas do Vasco. Falou, pode ser expulso. Toma cartão vermelho aí que você vai jogar a final. Toma cartão, não deu outra. O Edmundo tomou cartão vermelho, acabou jogando a final e sendo decisivo pro Vasco, né? Esse Flávio Mas não só isso, outras ocasiões também de Eurico Miranda. Acho que o Vasco tá pagando até hoje o preço de tantos da pilantragem também de Eurico Miranda. O Luiz Carlos Alves falou que o Neymar é um ex-jogador em atividade. Boa tarde, pessoal do Arena. Borges, centroavante da Ponte. Na Ponte foi mal. No São Paulo. Na Ponte foi mal. Ele foi bem no São Paulo. Meteu gol pra caramba. Cruzeiro. Paraná, Santos. né? Paraná Clube. O pessoal tá reclamando que a gente tá comparando o Luan com o bichinho. Fred, centroavante na Copa. E Mbappé, o Tartaruga Ninja. O Eduardo que mandou mensagem. Jogador que hoje seria lento de cá. Roger Jardim do Lago. Mas esses mais genial, né? Assim, cerebral. Futebol, cara, também. Será até o Cajá? Porque o Cajá tinha um pouquinho mais de mobilidade, mas depois com a idade... Pode lento. Ó, o próprio Elvis, né? Agora, o próprio Elvis agora. Mais um no Pode Ponte. Ó, Paulo Kikuchi. Boa tarde, amigos do Arena. Tartaruga do atual elenco. Renato. Nossa! Ainda que vai embora da Ponte Preta. Paulo Kikuchi. O Paulo Kikuchi não pode ver o Renato na frente. Se o Paulo Kikuchi estiver no shopping e cruzar com o Renato... vai dar ruim? Eu temo pelo... Eu não conheço o Paulo Kikuchi pessoalmente. Quer dizer, já vi uma vez que eu fui fazer um jogo lá no Moisés do Carelli. Mas ele é meio amargo com a Ponte Preta assim mesmo? Não, ele torce. Ele é um cara que ele sabe quem é muito amigo racional. dele? O Jorginho, treinador.
Ele gosta adora muito, o né? japonês. Ele chama ele de japonês. Japonês é uma figura. 4h58, vamos abrir? Porque senão ele chora. Não, choro não. The Power. À noite, naquela época... fez muito... Passinho fazia, cara? Não, cara. Eu em boate, eu só me esforçava de sair da pista, chegar no banheiro e passar no boteco pra pegar uma, né, velho? Tem uma, né? E nem falava no ouvidinho, né? Palavras carinhosas, palavra doce. Imagina esse cara falando. Não, eu confio. Você desenrolava bem, cara? Não, eu não sei cantar nem. Você dependesse mas, de chaveco, por exemplo, eu tava... aquela conversa. Péssimo, horrível. É porque a lataria não ajuda Não também, tinha né? estratégia nenhuma, velho. Ia falar do Primavera, né? Não. Da Ponte Preta, né? Ia falar de Cândido Motense. A menina ia falar Tem assim... um jogo da Série A2. Pô, vamos Paraibano. assistir Domingão, Primavera Iguaçuano. A menina cai na lábia dele e fala assim, então, vamos sair amanhã. Eu falo assim, amanhã não dá. Primavera Iguaçuano. Motense e Santa Cruz das Palmeiras. Streaming, eu vou assistir. Pô, tem um amadorzão, 15 em Ferroviária lá em Indaiatuba, não vai rolar, não. Ó, é o seguinte... A Ponte enfrentou quem? O Noroeste de Bauru. Noroeste de Bauru. E quem tinha no Noroeste? Você não vai acreditar. Não fala o Fenê. Como? Fenê. Pô, Fenê. Irmão do Binga, né? Isso. Irmão do Binga, lembra dele? O Binga não ficou rico, mas o Fenê ficou. Fenê ficou. Mas ele agora... Fenê ficou. Fenê ficou. Sabe o que ele tinha? Ele tinha criação de porcos. Sério? Pigs. Sério. Lá em Bauru? Eu não sei se era em Bauru ou em Jaú, agora me foge aqui na memória. Ficou rico, mano. E aí, Carlão? Isso aí acho que é 90. 89. 89, 90. Vamos para o VT. Pra quem tá acompanhando no YouTube, vamos com o VT do jogo, enquanto o William Cabelo passa a ficha técnica. Ponte Preta 2, Noroeste 1. Ponte Preta de João Brigatti, Carlinhos Júnior, Pedro Luiz e André Gustavo. Tuca, depois Monga, Silva, Hernani e Mendonça. Zé Carlos, depois Wilson e Wagner, técnico Nicanor de Carvalho. Noroeste de Rubens, Marcos, Juliano, Maurício e Adnan. André, Modesto, depois é Maria e Fenê. Adilan, Dumba e Edmundo, depois Roger, técnico Banha, com gols de Hernani Mendonça para Ponte e Dumba para Noroeste. Este é o jogo do sarcófago de hoje. Temos ganhador, viu, Lupe? Quem que é o ganhador? Carlão de Freitas. Aê! Paulistão 1990. Carlão, não tem jeito. E essa fase era uma repescagem. Exatamente, repesca. E gol de Mendonça, não jogou muito. Jogou muito. Me chamou a atenção uma faixa ali atrás do gol. Na entrada principal do Moisés Lucarelli, Pontimão. Tem pouco tempo, né? São dissidências. Segunda-feira, Carlão, vem com essa explicação. Não, você não quer saber nada. Vamos lá. Segunda tá acabando, são 5 horas e tem o palpitão. São Paulo e Mirassol amanhã, quem leva? Empate. Carlão. São Paulo. Chaibe. São Paulo. Atlético Mineiro e Corinthians amanhã. Lá na Arena, né, MRV? Isso, lá em Minas. Empate. Galo. Empate. Palmeiras e Flamengo. Nossa. Palmeiras vence. Chaibe. Palmeiras vence. Flamengo. Ixi, Maria. Arrasca. Santos e Vitória. Empate. Nossa. É Santos Vitória e Santos, desculpa. Barradão. Ai, cara. Vitória. Vitória vai levar. Náutico e Ponte Preta, Chaibe. Ponte Preta. Ponte Preta vence. Náutico vence. Figueirense e Guarani Segunda-feira a gente pega o palpitão do Bugre. Gente, ótimo final de semana pra todo mundo. Obrigado pelas mensagens. Vem chegando o ponto final. Ótimo final de semana pra galera toda. E ó, juízo, hein? Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman.